Bom dia, segundos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim, tô na torcida que sim, que ninguém ainda tenha surtado. Pessoal, que bom poder estar com vocês, pelo menos à distância, né, nessas videoaulas. Espero que vocês estejam bem. Eu estou tentando ficar bem também, porque não está sendo fácil, acho que não está sendo fácil para ninguém. Mas enfim, nós vamos hoje então dar continuidade ao nosso conteúdinho, porque a gente não pode também ficar tão atrasado, né? Então a gente vai dar continuidade e hoje a gente vai começar o capítulo 5 do livro de vocês, que é o Iluminismo. Tá. Antes da gente começar a falar do iluminismo, bem rapidinho, se atentem aos prazos de envio das atividades, tá, pessoal? Que agora a gente tem uma planilha bem chatinha para preencher, então se você mandar atrasado, pode ser que essa atividade nem seja avaliada, ou pode ser que ela seja avaliada com uma nota bem menor. Então, vocês têm uma semana para... Uma semana não, mudou. As atividades de história são na quarta, vocês têm que me enviar até domingo, porque segunda-feira eu tenho que encaminhar uma planilha para a coordenação, tá bom? Então, vamos começar falando sobre o iluminismo. Pessoal, no livro de vocês, página 82, é o nosso capítulo 5, Iluminismo. A gente vai sair um pouquinho dessa história do Brasil, né, que a gente viu ali, colonização, a gente viu economia açucareira, mineração, etc. A gente vai sair um pouquinho da história do Brasil e se voltar agora para a história mundial. O que estava rolando na Europa, né, durante o século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII. Que bizu é esse que a gente chama de iluminismo? E o que ele, professor, aquela pergunta que vocês sempre fazem, que a gente quer morrer, o que isso tem a ver com a minha vida? Vamos entender então agora o que foi esse negócio do iluminismo. Pessoal, então, vocês vão pegar o caderninho, coloca a data de hoje e escreve aí, iluminismo. E no livro, amor, estou lá na página 83. Pode pegar o livrinho pra gente ler junto aqui, pra gente tentar fazer esse bate-bola, tá? Primeira coisa que vocês vão colocar aí no caderninho de vocês, bem lindo, vocês vão colocar o seguinte, o iluminismo, também chamado de ilustração, então olha só, o iluminismo ou ilustração foi uma corrente de ideias que se originou no século XVII e se desenvolveu especialmente no século XVIII, tá? E o iluminismo, no século XVIII, que modificou a visão tradicional do homem moderno, tá bom? Essa é a definição de iluminismo, ok? A grande sacada do iluminismo, então, só para a gente entender, professor, iluminismo é um conjunto, uma corrente de ideias que surgiram ali entre o século XVII, mas teve a sua importância a partir do século XVIII. Então, é um conjunto de ideias novas. O que esse pessoal estava pensando de novidade? Qual que era a novidade dessa corrente de ideias? Tá. Os iluministas, colocam a setinha para baixo, eles utilizavam para eles, deveria prevalecer a utilização da razão, essa palavra razão você vai colocar em caixa alta, a utilização da razão para explicar a realidade. Professora, como assim? Gente, os iluministas, eles criticavam, vou colocar embaixo aí, uma setinha para baixo, os pensadores dessa época, os iluministas, eles tinham uma visão muito negativa e criticavam muito o período que a gente chama de Idade Média ou Idade Medieval. Eles criticavam muito a Idade Média, porque para eles a Idade Média era um período de trevas, entre aspas, né? Em que a sociedade, em que as pessoas, elas eram dominadas pela religião e pela ignorância. Vamos fazer um repeteco aqui. Vamos lembrar da Idade Média. Na Idade Média, pessoal, é aquele período em que a Igreja Católica é a principal instituição. A Igreja Católica é ela que coordena, que controla as escolas, não é isso? Então, tudo que é ensinado passa pela igreja. As pessoas eram analfabetas, elas não sabiam ler nem escrever. Então, se a igreja falasse, olha, se você fizer isso, isso é pecado, você
vai morrer no inferno. As pessoas acreditavam. Inclusive, se você tivesse conhecimento sobre plantas, você poderia ser acusado de bruxaria, e a maioria das pessoas acreditavam, né? Inclusive, as maiores denúncias assim, de bruxaria eram entre vizinhos. Então, às vezes, se eu não gostasse da minha vizinha, vou lá na igreja, lá no Tribunal de Santo Ofício, ela é uma bruxa, já vi ela mexendo aí com uns negócios esquisitos, de camomila, de orégano, vocês ficam de olho. Né? Então, o pensamento que dominava a Idade Média era o pensamento controlado pela Igreja Católica. E a Igreja Católica, esse pensamento, ele não é baseado na ciência, na razão. É um pensamento baseado na fé e na emoção. Então, se na Idade Média, se você tem dor de barriga, o que a Igreja Católica vai falar? Você está com um demônio no corpo, tem que tirar esse demônio. É o demônio que está trazendo essa doença, essa enfermidade para você. Entenderam? Então, para os iluministas, isso era o cúmulo do absurdo. Gente, que povo mais ignorante. Para eles, então, a Idade Média foi esse período de trevas, porque as pessoas eram dominadas pelo pensamento da Igreja Católica e pela ignorância, pela superstição. É isso que os iluministas criticavam, certo? Tá. Esse próprio nome iluminismo ou ilustração vem de luz, né? Numa analogia ao conhecimento. O conhecimento como luz, o conhecimento para iluminar, para fazer que a gente veja as coisas mais nítidas, as coisas tal como elas são. Certo? Entenderam? Ótimo. Vamos continuar. Os iluministas, então, eles combatiam, tá? Número 1, os dogmas religiosos. Professora, o que é dogma? Os dogmas são as leis, os preceitos. Por exemplo, quando a Igreja Católica fala, você não pode, você tem que se guardar puro e virgem antes do casamento. Isso é um dogma, é uma lei da Igreja Católica. Me dá outro exemplo. Me dá outro exemplo, é ótimo, como se eu tivesse sala de aula com vocês. Outro exemplo, vamos pensar assim, toda criança tem que ser batizada, senão pode estar condenado a ir para o inferno. É outro dogma, né? Outro preceito. Eu não conheço muitos dogmas da religião evangélica, mas aí vocês vão pensando, né? Os dogmas são as leis. Então, eles criticavam os dogmas religiosos, criticavam também a opressão política do absolutismo. Como assim, professor? Gente, nesse período, nesse contexto, século XVII, início do século XVIII, vamos lá. Os países da Europa, lembrando que o iluminismo surgiu na Europa, tá? Os países da Europa, eles eram governados de acordo com o absolutismo, com as práticas absolutistas. Puxa uma setinha no seu caderno. Absolutismo é quando o rei é a figura central. Todo o poder gira em torno do rei. O poder executivo, o rei manda no exército, o rei manda nas leis, o rei manda na economia. Então, o absolutismo é o poder absoluto do rei. Então, os países da Europa eram governados por esse regime absolutista, onde a autoridade do rei não era questionada. E os iluministas criticavam também muito isso. Para eles, não era a forma mais adequada de governo, porque um rei poderia ser tanto um rei bom, benéfico, como um rei tirano, né, déspota. Certo? Então, eram as duas coisas que eles mais combatiam, tá? E eles defendiam, anota aí, coloca aí de um lado combatiam, do outro defendiam, ou do jeito que você achar mais fácil. E eles defendiam, primeira coisa, a liberdade e, segunda coisa, a soberania da razão, que as pessoas passassem a pensar de forma racional, que se você tem uma dor de barriga, não necessariamente é o capeta se manifestando no seu corpo. Pode ser que você comeu algo estragado, pode ser que você teve alguma intoxicação alimentar, não necessariamente é o capeta no seu corpo.
e que o fator religioso, a fé e a emoção não serve para explicar certos fenômenos. É o que os iluministas defendiam. Por exemplo, uma pessoa que comete um crime, mata outra pessoa e fala assim, não era eu, era o capeta dentro do meu corpo. Então, se ele chega num juiz, talvez isso desse certo lá na Idade Média, porque hoje nós, graças aos iluministas, nós nos permeamos pela razão, pela racionalidade. Se esse indivíduo chega no juiz e fala, não, eu matei a pessoa porque eu estava com capeta no meu couro, o juiz simplesmente vai, né, poxa, e daí? O que tem a ver com isso, né? Então, isso não serve de explicação mais. Na Idade Média dava certo. Então, vamos lá. São 3 princípios dos iluministas. Vamos anotar aí no caderno, por favor. O princípio da universalidade está aqui no livro de vocês. Os iluministas acreditavam que suas propostas deveriam atingir todos os seres humanos, independentemente de barreiras nacionais ou étnicas. Segundo princípio, o princípio da individualidade. Os seres humanos deveriam ser vistos como pessoas reais e singulares, e não apenas como integrantes de uma coletividade ou de um grupo social. Que lindo isso, gente. Agora a gente vai entender assim, a outra face dos iluministas, será que eles são tão bonzinhos assim? Terceiro princípio, o princípio da autonomia. Os homens estariam aptos a pensar por si mesmos, sem a tutela da moral e dos dogmas religiosos ou da tirania política. Muito lindo. Só que a gente vai colocar aí embaixo agora. Os ideais iluministas, eles estavam relacionados aos interesses burgueses. Isso é muito importante, coloca no seu caderno. Os ideais iluministas estavam relacionados aos interesses burgueses. Puxa uma setinha, porque a burguesia era uma nova classe social que reivindicava fazer parte do governo. Amores, vem aqui comigo, olha só. Vamos lembrar a pirâmide, a sociedade do absolutismo, aquela pirâmide do antigo regime, né? Aquela sociedade do absolutismo. Eu tenho no topo da pirâmide aqui o clero, não é isso? Os representantes da Igreja Católica Apostólica Romana. Embaixo do clero eu tenho a nobreza, o rei e a família do rei, os nobres, né? Os condes, os viscondes, os marqueses, etc. E embaixo, na base da pirâmide, o último colocado, eu tenho lá a burguesia. Quem são os burgueses? Os burgueses são os comerciantes, tá? São aquelas pessoas que se dedicam ao comércio. Alguns burgueses mais ricos, outros intermediários, outros mais pobres. Mas os burgueses eram considerados, como hoje em dia, pessoas pobres. Porque nessa pirâmide, o que define a posição de cada um nessa pirâmide não é o dinheiro, é o nascimento. Os burgueses, eles tinham dinheiro, mas eles não tinham nascimento, eles não tinham nascido em uma família aristocrática, uma família com nome, uma família de nobres, eles não tinham nascido na nobreza. Então, eles eram considerados pessoas desprivilegiadas. Entendam que o que define a posição nessa pirâmide é o nascimento. Se eu nasci nobre, eu vou morrer nobre, posso morrer à beira da miséria, mas eu sempre vou ter o meu título lá de nobre. Os burgueses tinham dinheiro, mas eles não tinham o nome. Então, isso os tornava pessoas desfavorecidas, como qualquer pobre hoje em dia. Conseguem entender? Só que os burgueses, eles pensavam assim, não, isso é muito injusto, nós queremos fazer parte do governo, nós queremos estar lá em cima também. Por que a gente vai ficar junto dos pobres aqui? Não, a gente tem dinheiro, a gente quer que o nosso dinheiro seja valorizado como algo de prestígio. Então, amores, as ideias iluministas são ideias burguesas, porque a burguesia tinha interesse sim de fazer parte do governo. Até então ela estava excluída. Então, o interesse dela era fazer parte do governo. Então, vamos lá. Dentro desse, embaixo, vocês vão colocar interesse da burguesia, né? Já colocaram, aí embaixo vocês colocam. Eles tinham propostas de reforma da sociedade, de reformar toda essa pirâmide, de sair de baixo e chegar ao topo, tá?
Eles tinham proposta, então, de reformar a sociedade, mas não de revolucionar a sociedade. O interesse deles era chegar ao poder, não democratizar o poder para todos os excluídos. Não nesse sentido, tá? Outra coisa, eles defendiam um Estado constitucional, ou seja, a existência de uma autoridade central, tá? Com poderes definidos e limitados, certo? Com ampla liberdade civil. Então, eles defendiam a instauração de uma autoridade central, mas que essa autoridade central tivesse poderes definidos e limitados. Eles criticavam a nobreza, não é, o poder absolutista dos reis, justamente pelos reis terem esse poder amplo, né? Mandar em tudo e em todos. Eles criticavam isso. Eles percebiam que tinha que haver uma pessoa, mas essa pessoa deveria governar de forma limitada, não devia ser igual eram com os reis, ok? Vamos lá. Então, vamos entender um pouquinho dessa mentalidade iluminista. Um dos primeiros filósofos iluministas é o John Locke, ou Locke. Se você vê alguém chamando de John Locke ou Locke, é a mesma pessoa, tá bom? Coloque aí no seu caderno. O inglês John Locke, ou John Locke, é considerado um dos percussores das ideias iluministas. E ele também é considerado o pai do liberalismo político. Vocês com certeza já ouviram falar dessa palavra, liberalismo, liberalismo econômico, liberalismo político. Nada mais é que o liberalismo político defende, vamos anotar aí, uma ideia de que o Estado, de que o governo, ele resulta de um contrato entre governo e governados, e devem ser regidos por uma Constituição. Nada mais é do que mais liberdade para governar e ser governado, tá bom? Então, é isso aqui, ó. Cadê? A existência, então, de um contrato social, está aqui no livro de vocês, entre governos e governados, com base... Cadê? O governo deveria ter seu poder limitado por leis constitucionais, certo? Então, esse contrato deveria ser pautado por uma constituição, por leis que definam até onde esse governante manda, de que forma ele manda, certo? E quais são as atribuições do seu cargo. Ótimo. Outra coisa que o John Locke defendia, ele defendia, puxa uma setinha, a instauração de uma sociedade civil e uma instituição de seu governo com o intuito de preservar a propriedade privada, de preservar os bens das pessoas. Propriedade privada a gente chama, tipo assim, tudo que é seu, tudo que você comprou, tá? Sua casa, seu carro, né? Então, ele defendia isso, que deveria ter leis para proteger os bens das pessoas, a propriedade privada, e garantir também o livre comércio, o livre exercício da palavra e da iniciativa econômica. Então, para ele, o indivíduo deveria ser livre para falar o que ele pensasse, porque imagina você falar para o rei, rei, você é um feioso, nossa, você estaria na masmorra no outro dia, né? Então, para ele era importante que as pessoas tivessem direito de falar o que pensam, né, devido à liberdade de expressão, e que as empresas também pudessem ser livres, que os burgueses também pudessem ser livres para ter os seus próprios negócios, sem ter que prestar contas ou ser sancionados pelo rei, ok? Tá. Era isso que ele defendia, John Locke. Vamos continuar. A enciclopédia, gente, ela foi um livro revolucionário para a época, porque foi o primeiro livro a unir conhecimentos de várias áreas num verbete só. O que é verbete, pessoal? Um livro só. Não sei se vocês já viram ou manusearam uma enciclopédia. O Google é uma enciclopédia. Você coloca lá um determinado assunto e ele vai fazer a busca, né? A enciclopédia era do mesmo jeito. Só que a enciclopédia é um livro grosso, muito grosso, que era dividido por capítulos, né? Então tem lá o capítulo verbete de história, geografia, química e tal. Aí para estudar você tinha que ir lá nessa parte, né, de ciências ou de história e pesquisar, tal, até conseguir achar o assunto que você precisava pesquisar.
Eu usei muita enciclopédia. Na minha época, quando eu estudava, a gente fazia pesquisa em livros. Então, usei muita enciclopédia, muita biblioteca. E fui muito em biblioteca para poder fazer essas pesquisas. Que hoje vocês fazem aí com a praticidade do Google. Não sei se é uma coisa boa ou ruim, mas interessante. Então, vamos lá. Puxa uma setinha para baixo, vamos escrever assim. A enciclopédia, então, Enciclopédia das Ciências, Artes e Ofícios, que foi o nome que esse livro recebeu, foi publicado entre 1751 e 1780, tá? É a maior expressão dos princípios iluministas, ok? Esse livro, ele foi organizado pelo filósofo Denis Diderot. Aqui tá pegando, achei. Foi organizado pelo filósofo Denis Diderot e pelo matemático Jean D'Alembert. Meu francês está legal. Essa enciclopédia, ela é composta por 35 livros, então ela tem 35 capítulos, né, nessa enciclopédia. E depois da sua publicação, algo curioso é que depois da sua publicação, a obra foi proibida pelo clero, pelo governo francês, de circular, né, na Europa, pois dentro da enciclopédia, porque dentro da enciclopédia havia algumas partes, alguns verbetes, que criticavam essas instituições. Então, tanto a Igreja Católica como o governo francês proibiram durante um tempo a circulação da enciclopédia porque tinha críticas, né, nesse livro ao clero e ao governo. Então, eles, né, barraram aí a circulação, o que não teve muito sucesso, mas por algum período o livro foi proibido de circular na Europa, tá bom? Então, aqui no livro de vocês, olha que legal. A gente tem uma gravura publicada em página da enciclopédia, que acima mostra mulheres trabalhando em fiação. Legal. Com rodas de fiar e bobinas. E embaixo explica o funcionamento desses equipamentos. Gente, se vocês quiserem ver a primeira enciclopédia, vocês vão lá na Biblioteca Nacional da França, em Paris. Os iluministas pretendiam, com a publicação da enciclopédia, difundir e democratizar o conhecimento. Interessante. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho agora do Voltaire. Vamos lá. Um dos principais pensadores iluministas franceses é esse cara aqui, François-Marie Arouet, mas nós chamamos ele de Voltaire. O que esse cara fez de legal? O Voltaire, puxa uma setinha para baixo aí no nome dele. O Voltaire, ele é de origem burguesa, ele é de origem burguesa e defendia a ideia de uma monarquia esclarecida. Monarquia esclarecida? Olha aí no livrinho de vocês. O que é isso, professora? Monarquia esclarecida. Ó, você vê. Como que funcionaria essa monarquia esclarecida, esse tipo de governo de monarquia esclarecida? Monarquia tem rei, né? Esclarecido. Será que o rei vai ser uma pessoa esclarecida, uma pessoa inteligente? Como assim, Voltaire? Essa monarquia esclarecida, gente, nada mais é do que um governo exercido por um rei com auxílio intelectual dos filósofos iluministas. Olha só, os iluministas querendo fazer parte do governo. Então, seria um governo exercido pelo rei, pela monarquia, mas esse rei não governaria sozinho. Ele governaria com o auxílio intelectual dos filósofos iluministas. E Voltaire. Vamos continuar. Vamos falar um pouquinho então do Montesquieu, que está aqui embaixo. Barão de Montesquieu. Aí você pensa, nossa, ele é uma pessoa bem pobrinha. Vamos lá. O Barão de Montesquieu, ele defendia a teoria da separação de poderes. Tá? Das partes que ele estudou, é a mais difundida, a mais lembrada, e a grande contribuição dele. Né? Então, nesse livro, no Espírito das Leis, aqui, Espírito das Leis, 1748, ele fala da separação de poderes. Anota embaixo, por favor, o que é separação de poderes? Segundo Montesquieu, para evitar um governo despótico, o que é um governo despótico? Um governo tirano, um governo ditatorial. Para evitar esse tipo de governo, o Montesquieu defendia a divisão
do governo, dos estados, em 3 poderes. Então, ele defendia a divisão do poder em 3 esferas, né? Divisão do governo em 3 esferas de poder, que é o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Nossa, professora, hoje em dia é assim, né? Na República. Sim, hoje em dia é assim. O Brasil é uma república com divisão, com separação de poderes. Agradeçam ao Montesquieu, certo? Cada poder desse, segundo Montesquieu, então, deveria agir como um freio para os outros poderes. E é assim que funciona, sim, no Brasil. Claro, o poder legislativo é aquele que cria as leis. O poder executivo, ele executa o cumprimento das leis. Desculpa, o poder legislativo, ele cria as leis, o poder executivo executa as leis e o poder judiciário fiscaliza o cumprimento das leis, tá? Então, aqui no poder legislativo, a gente tem deputados federais, estaduais, a gente tem vereadores. No poder executivo, a gente tem a maior autoridade do poder executivo, que é o presidente da República. Aí a gente tem governadores, prefeitos, e o poder judiciário, a gente tem aí o pessoal do Tribunal Superior Eleitoral, Ministério Público, Procuradoria-Geral da União e etc. Tá bom? Aqui no livro, a gente tem uma sessão plenária no Supremo Tribunal Federal em Brasília, no ano de 2015. A teoria da separação dos poderes, proposta por Montesquieu no século XVIII, tornou-se referência para a organização do Estado na maioria dos países. Sim, como o nosso também é assim, existem esses 3 poderes. Então, se existem os 3 poderes, agradeçam ao Montesquieu. Ele foi o cara, né, gente? Vamos combinar. E ele fez isso para que não houvesse abusos, né? Que não fosse um poder só. Então, assim, está dividido e cada um governa dentro do seu quadrado. Ok. Vamos falar um pouquinho do Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, então. O Rousseau, ele difere um pouquinho dos coleguinhas dele, que ele era de origem modesta. E ele defendia uma associação entre os indivíduos, uma associação de indivíduos por meio de um pacto chamado contrato social. O que seria aí esse contrato social de acordo com o Rousseau? Para o Rousseau, nesse contrato social, vamos anotar aí no caderno, está aqui no livro, ó, o indivíduo abdicaria da sua liberdade em benefício de um corpo coletivo soberano. Como ele próprio é parte desse corpo soberano, ao obedecer às suas leis, em vez de perder a liberdade, o indivíduo a recuperaria. Interessante, né? A teoria do Rousseau. Então, é o seguinte, eu vou abrir mão da minha liberdade em prol de um bem comum, do bem de todos. E todo mundo fazendo assim como eu, ao invés de perder, eu ganharia, porque eu faço parte de um coletivo que é maior do que eu. Não sei se funciona, Rousseau, mas a sua ideia é muito boa. Muito boa. Vamos lá, vamos colocar embaixo, então. O governo, para ele, deveria sempre se sujeitar à vontade geral, à vontade da população e os interesses comuns dos cidadãos. Esses interesses comuns dos cidadãos, segundo o Rousseau, deveriam ser expressados por meio de um voto universal, que ele chamou de sufrágio universal. Quer ver? Onde que está? Não, agora eu acho. Então, esse direito, né, do cidadão, ele deveria ser expressado por meio desse voto. Aí, o que acontece? O cidadão tem direito ao voto. E, coloca uma setinha para baixo, o voto universal é uma decisão, segundo Rousseau, justa e soberana, porque é a decisão da maioria. Então, se a Dilma Rousseff foi eleita de forma democrática pela maioria dos brasileiros, né, nas eleições, por que ela foi impossibilitada de terminar o seu mandato? Será que existe, de fato, respeito ao voto? Tá, aí o que acontece também?
o presidente em exercício foi eleito também de forma democrática pela maioria da população nas últimas eleições. Ok, a maioria precisa aceitar a maioria não, a minoria precisa aceitar a decisão da maioria. Então, se o Jair Messias Bolsonaro foi eleito presidente, foi o desejo da maioria. Então, os demais precisam aceitar isso, de acordo com o Rousseau, certo? É um princípio de que a maioria, a decisão da maioria, é justa e soberana, e o que os demais precisam acatar e respeitar, certo? Ok, para finalizar hoje, vamos falar do Kant, do Immanuel Kant. Bora lá. O Immanuel Kant também destoava um pouquinho, que ele era de origem humilde, tá? Ele defendia que a soberania do povo deveria acontecer por meio do poder legislativo, certo? E ele afirmava também que havia dois tipos de cidadãos. Ó, vocês veem. Os cidadãos independentes e os cidadãos não independentes. Aí vocês colocam dois, um de frente ao outro, independentes e não independentes, tá? Os cidadãos independentes, aqui, ó, eram aqueles que possuíam propriedades e por isso não dependiam dos outros. Anota aí no seu caderno, tá? Os cidadãos independentes possuíam propriedades, ok? E possuir propriedade, eles podiam decidir a política do Estado. Esse grupo podia exprimir uma opinião política, bem como decidir a política do Estado. Então, esse grupo que segundo a ideia do Kant, que vai fazer a política. Porque eles são independentes e não precisam de ninguém, ok? Né? E tem posses, né? Eles têm posses e tal, e não precisam de ninguém. Então, são eles que vão decidir a política do Estado e são eles os únicos com direito de exprimir uma opinião política. Então, aqueles não independentes, bora lá, que são aqueles que não têm propriedades, eles não tinham, na ideia do Kant, o direito de votar, nem de serem eleitos. Então, eles não têm o direito de participação política, porque eles não possuem propriedades, porque eles são pobres. E os pobres não têm que participar da política. Pura e simplesmente têm que obedecer o que tem que dançar conforme a música. Interessante, é uma ideia, essa concepção do Kant é uma ideia bem burguesa de, tipo assim, olha, os burgueses, os proprietários de terra, os ricos que têm dinheiro, participam da política, aqueles que não têm dinheiro não participam da política. E isso é muito hoje em dia, né, porque você pode ver que, por exemplo, um candidato à presidência da República, a gente nunca teve um candidato à presidência, um gari, um professor, né, uma pessoa com menos poder aquisitivo. É sempre grandes empresários, grandes proprietários de terra. Vamos pensar, por exemplo, o Ronaldo Caiado, nosso governador, que tem fazendas aqui em Goiás, no Mato Grosso, né, que é um grande latifundiário. Não é uma pessoa pobre. Né? O próprio presidente da República em exercício também não é uma pessoa pobre. Então, acaba que o Kant, por mais cruel que seja, ele está bem corretíssimo e bem atual, porque os políticos, aqueles que de fato decidem a política de Estado e exercem o poder, não são pessoas desfavorecidas, muito pelo contrário, são pessoas bem favorecidas, né? São o que o Kant chamaria de cidadãos independentes, são aqueles que possuem posses, né, que possuem propriedades. Interessante. Então, segundo Kant, só para finalizar, apenas o proprietário de terras era considerado um cidadão ativo. Então, na concepção de Immanuel Kant, o cidadão, aquele indivíduo que goza de direitos e deveres, é somente o indivíduo que possui propriedades. Triste, né? Pessoal, por hoje é só, tá? Você vai
Você vai guardar bem lindo aí o fichamento, o resumo que você fez. Porque na semana que vem eu vou soltar o vídeo número 2. No vídeo número 2 eu vou falar da economia. Vou falar do despotismo esclarecido. Exatamente. E aí você vai deixar bem bonito aí o fichamento que você fez, que você terminou agora. Você não precisa tirar foto e mandar para mim. Você só vai fazer isso quando você ver o vídeo 2, porque aí a gente vai terminar esse conteúdo. Aí você vai, aí quando a gente terminar o conteúdo, as suas anotações do vídeo 1, você vai somá-las com as anotações do vídeo 2, tirar uma foto e enviar para mim, tá bom? Então, sem sofrimento, good vibes, tá? Deixa aí bem bonitos suas anotações, que eu só vou querer foto delas na semana que vem, tá? Amores, beijo, foi lindo. Boa aula para vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Beijo com queijo, bons estudos!